Bom dia, galerinha do nono ano! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Inicio essa aula falando para vocês que estão morrendo de saudade, que minha vontade mesmo era de estar dando aula a vocês no presencial todos os dias da semana. Mas como falei, né, no bilhetinho que mandei para vocês, infelizmente isso ainda não é possível. Mas fiquem sabendo que eu tenho muita saudade de todos vocês. E tenho muita saudade de estar atendendo individualmente vocês, tirando as dúvidas, tá? Mas para outubro, que é esse mês aí que iniciou, né? Eu vou preparando aqui um novo conteúdo, trago para vocês ele nessa unidade, ele nesse momento, porque é um conteúdo de requisito para o estudo de funções. Primeiro a gente tem que dominar esse conteúdo novo, que vai começar agora. E aí depois a gente começa os estudos de função, que função é um conteúdo do próximo ano, certo? Do primeiro ano. Então, vocês precisam chegar no primeiro ano tendo essa noção aí de funções. Um abraço, pessoal. Vamos continuar aqui nossa aula e vem comigo. Nessa aula, estudaremos o plano cartesiano, os pares ordenados e como localizar pontos no plano cartesiano. Contudo, para uma melhor compreensão deste tópico, acrescentei também alguns exercícios de fixação, além de situações e problemas resolvidas e comentadas. Plano cartesiano. Quando estudamos o conjunto dos números reais, verificamos que o número zero fica localizado entre os números reais positivo e os números reais negativo, como no exemplo da reta a seguir. Veja aí, o zero está no meio, os números positivos à direita do zero e os números negativos à esquerda do zero. Quando estudamos a geometria plana ou euclidiana, verificamos que o plano é uma região geométrica que possui duas dimensões, comprimento e largura, e pode ser representada pela figura a seguir. Veja aí, ó, comprimento e largura, uma figura plana. Foi o matemático e filósofo francês René Descartes o criador da parte da matemática que relaciona as ideias de álgebra com geometria, chamada de geometria analítica. Em sua homenagem, o sistema de coordenada foi denominado plano cartesiano. O plano cartesiano é formado por uma região geométrica plana, cortada por duas retas perpendiculares entre si. Então, aí está o plano cartesiano. E só para relembrar, retas perpendiculares são retas que formam ângulos de 90 graus entre si. Beleza, pessoal? Então, nós temos aí o plano cartesiano. As retas dividem o plano cartesiano em 4 regiões, chamadas de quadrante. Então, no nosso plano cartesiano, nós temos o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. E aí, a gente olha esses quadrantes no sentido anti-horário. A reta horizontal é denominada de eixo das abscissas e representada por x. X são os números que correspondem aos números reais, tá? E a reta vertical, que é a que está em pezinha, é denominada de eixo das ordenadas e é representada por y. Y são números que pertencem ao conjunto dos reais, tá? Dos números reais. E aí eu já vou falando, é importante que vocês gravem isso, tá? Ó, reta horizontal, a retinha deitada, é o eixo das abscissas. Quando eu falar nos exercícios, o eixo das abscissas, eixo X, é a reta horizontal. Quando eu falar eixo das ordenadas, ou a retinha vertical, ou o Y, quando eu falar o eixo do Y, você já sabe que é essa retinha aí que fica em pé, tá? Denomina-se par ordenado o par x, y, no qual o primeiro elemento pertence ao eixo das abscissas e o segundo elemento pertence ao eixo das ordenadas. Sempre o primeiro valor, a gente olha para o eixo das abscissas, que é o x, e o segundo valor é sempre o valor do y, o valor que pertence ao eixo das ordenadas. O ponto de encontro das retas x e y é chamado de origem e é representado pelo par 0, 0. Ou seja, quando x é igual a 0 e y é igual a 0, é onde a gente tem a origem, ali onde as duas retas se encontram. Ok, pessoal? Então, é importante aí vocês se ligarem nesse quesito aí, que o primeiro valor é o de x, o segundo valor é o de y. Grava aí. Ó, e aí nessa imagem eu faço a representação dos sinais da abscissa e da ordenada em relação aos quadrantes. Note, pessoal, vamos olhar só para o x. Só para o x. Primeiro, o eixo das abscissas.
Veja que no primeiro quadrante, depois do zero, só a linha que está deitada. Depois do zero, a gente só tem valor o quê? Positivo. Então, o nosso primeiro quadrante, os valores de x são positivos. Quando é que os valores de x também são positivos? Lá no quarto quadrante, porque são os valores, ó, depois do zero. Só estou olhando aqui, estudando os valores do x, tá? Vamos agora aonde é que o nosso eixo das abscissas é negativo. Quando ali é antes do zero, ó, antes do zero. É no segundo quadrante e no terceiro quadrante. Olhando só o x, vamos ver agora o eixo y. Aonde é que o eixo y é positivo? Acima do zero são os valores positivos do y. Abaixo do zero são os valores negativos do eixo das ordenadas, tá? Então, ó, o eixo das ordenadas é positivo no primeiro e no segundo quadrante e é negativo no terceiro e no quarto quadrante. Isso é muito importante no nosso estudo aqui de plano cartesiano, tá, pessoal? Você identificar qual é o sinal desses pares ordenados nos quadrantes. Ah, professora, e o que é que eu vou ganhar isso na vida? Além de estudar função, lá no ensino médio vocês vão estudar trigonometria. E trigonometria é um conteúdo, quando vocês começarem a estudar trigonometria no círculo, vocês vão ver que vocês vão necessitar entender tanto o que é quadrante como o estudo do sinal dos quadrantes. Então, por isso que eu já trago isso aqui para vocês. Grave aí, anota no caderno, coloca no post-it, grava na geladeira e vamos com tudo. Aí, para a gente entender melhor, através desse exercício com solução, a gente vai entender como é que funciona isso aí no plano cartesiano. Eu dou o ponto na letra A, 2 e menos 3, e peço para localizar no plano cartesiano. E na letra B, eu dou o ponto menos 5 e 1. Veja só, pessoal, a solução aí, ó. Note que o ponto 2 e menos 3 está no quarto quadrante. E o ponto B, menos 5 e 1, está no segundo quadrante. Professora, como é que eu vou saber localizar esse ponto A, professora? Eu estou aqui sem entender nada. Primeiro passo, vai com calma. Lembre que o primeiro valor ali é o valor do x. Você vai lá no eixo da abscissa e olha, x é 2. Aonde é que está o 2 aqui no x? Pronto, achei. Aí agora você vai para o eixo da ordenada. O eixo da ordenada diz que o ponto é menos 3, né? Então, você vai ligar o 2 do x até o menos 3 e forma o pontinho A. A mesma coisa para o item B. Ah, professora, já sei. O B, o x ali é menos 5, então é negativo, é antes do zero, olha lá, menos 5. E ele vai ligar o valor do y, que é 1, que é positivo. Perfeito, marca aí esse ponto A e esse ponto B. E com muita alegria no coração, a gente vai continuar aí com as soluções. Segunda questão, localize no plano cartesiano os pontos menos 5 e 0 e menos 4. Isso é importante também, porque quando o x é um valor zerado, o nosso ponto vai estar no eixo y. Quando o nosso y é zero, o nosso ponto vai estar exatamente em cima do eixo x. Grave isso, ó, vou repetir. Quando o x é zero, o ponto vai estar em cima da retinha do y. O ponto vai estar no eixo das ordenadas. Quando o nosso y é zero, o ponto vai estar exatamente em cima do eixo das abscissas, porque o zero é ali a origem, ó. Quando o x é menos 5, o y é zero. Então, se y é zero, eu já sei que meu ponto vai ser exatamente aqui no menos 5. Se o x é zero, eu já sei que o meu ponto vai ser aqui exatamente no menos 4 de y. Lembre-se que primeiro vem o valor de x e depois o valor do y. E agora a terceira questão. Na figura a seguir, temos um recorte do layout de uma página de uma planilha do Excel. Nele consta uma lista de compras feita por uma família sergipana. Nessas condições relacionando as linhas e as colunas dessa planilha, indique as coordenadas da posição da célula do Excel em que está o azeite. Aí, vamos lá, lá em cima, já trouxe aqui a resposta para vocês, ó. Veja que o azeite, né, está na letrinha C, né? Olha lá, coluna C, na qual linha ela está? Na linha
3. Coluna C, linha 3. Aí a gente primeiro olha, né, o valor do X, que é 3, ó. 3, depois o do Y, C. Primeiro quem tá deitado na linha, 3, C. Se eu quisesse o sal, 4, B. Se eu quisesse verduras, 3, E. Se eu quisesse detergente, 5, A. E aí vocês conseguem escrever aí o par ordenado que indica a localização de cada complemento. Quarta questão também já resolvida. No mapa mundi, a seguir, temos a localização geográfica de alguns lugares representados pela letra A, B, C, D e E. Identifique as coordenadas geográficas dos lugares representados pelas letras A e B a partir dos conceitos estudados sobre o plano cartesiano e utilizando também a latitude e a longitude, respectivamente, dos lugares propostos. Observação: latitude é a distância medida em graus de um ponto qualquer na superfície terrestre em relação à linha do Equador. E longitude é a distância medida em graus de um ponto qualquer da superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich. Eu tenho certeza que o professor Rafael, como um excelente professor, já falou aí sobre latitude e longitude para vocês. Então, só trouxe isso aí como complemento, mas eu sei que Rafael fechou do mesmo jeito que ele fecha no TikTok, ele fecha na geografia e não tem quem bata nele para isso. Vamos lá, agora a resolução. Não vamos perder a concentração, a gente quer saber quais são as coordenadas geográficas dos lugares representados pelas letras A e B, tá? Solução, ó, letrinha A, primeiro vamos olhar, letrinha A, latitude é 40, veja pessoal, aí ó, siga lá o A, primeiro olha o X, o que tá deitado, 40, e a longitude é 80, primeiro olha o X, que é o que tá deitado. No B, latitude é 20, ó, deitado, e longitude é 40. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, vamos lá. Exercícios de fixação. Trouxe mais exercícios com explicação para quando vocês forem resolver os exercícios que eu deixei para vocês resolverem, vocês ter noção assim de, professora, eu já tô entendendo como é que faz isso aqui. Professora, eu não tô entendendo. Me chama no WhatsApp, tá? No plano cartesiano a seguir estão localizados alguns pontos. Determine as coordenadas desse ponto. Veja que aí eu deixei o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E. Vamos só lembrar uma coisa, pessoal. Esse ponto A e C é a origem, né? Já falei aqui hoje nesse vídeo, é o ponto 00. Para a gente localizar o ponto, primeiro a gente olha o X, o eixo da abscissa. Depois a gente olha o eixo da ordenada. E aí cada unidade representa um, ó. Depois do zero, 1, 2, 3, 4, 5. Antes do zero, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Isso para X. Agora, bora olhar a retinha aí do Y, a vertical. O eixo das ordenadas. Em cima do zero, 1, 2, 3, 4. Abaixo do zero, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Quem é a coordenada do ponto A? A coordenada do ponto A é 1, 2, 3 para A, né? Que é 3 para X. E quanto para Y? 1, 2. 2 para Y. Então, o ponto A tem coordenadas 3 e 2. O ponto B, primeiro olha X. 1, 2, 3. Aí, ó, vamos agora olhar 3 negativo para o B, né? Agora, o Y. 1, 2, 3. Também. Então, ponto B, menos 3 e 3. O C, como já foi falado, é a origem, 0, 0. O D, primeiro olhamos para o X. É negativo, ó, porque o D tá ali, ó, no terceiro quadrante. Então, menos 1, menos 2, menos 3. E liga até o Y, que também é negativo, ó, menos 1, menos 2. Então, o D é menos 3 e menos 2. As coordenadas do ponto E, primeiro olha para o X, 1, positivo, tá vendo? Porque tá no quarto quadrante. E o Y é negativo, ó. Menos 3. Fechou, pessoal? Segunda questão, desenhe o plano cartesiano e em seguida localize os pontos abaixo. Indique também seus respectivos quadrantes. Aí eu dou o ponto com as coordenadas menos 3 e 4, o ponto M, coordenadas 0 e menos 5, o ponto N, coordenadas menos 4 e menos 6, e o ponto K, coordenadas 5 e 0. E aí eu trago a solução para vocês, ó. Veja lá, o ponto P.
Primeiro eu olho x, menos 3. Volto 3 casinhas antes do zero. Menos 1, menos 2, menos 3. Guardo e vou ligar até o 4 do y, que é positivo. 1, 2, 3, 4, ó. M, se eu sei que o meu x é zero, é porque o meu ponto vai ser exatamente em cima do eixo da ordenada. Lá em cima do menos 5. Só é vocês contarem. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. N, menos 4 para x, eu vou lá, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Quando eu tô voltando na retinha aí deitada, horizontal. E agora eu olho para o y, menos 6. Aí menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Liga o N aí, ó. E aí o K. Se meu y é zero, eu sei que o meu ponto, ele vai estar em cima exatamente do meu eixo da abscissa. Então, só é contar 1, 2, 3, 4, 5 para x. Ok, pessoal? Terceira questão, eu digo assim. Indica as coordenadas de 4 pontos quaisquer no plano cartesiano, cuja ordenada seja o dobro da abscissa. Ordenada é o valor de y. A abscissa é o valor de x. Aí eu peguei aqui, ó. Ordenada 2. 2 é o dobro de quem? De 1. Se minha abscissa é 2, quem é o dobro de 2? 4. Se minha abscissa é 3, quem é o dobro de 3? 6. Se minha abscissa é 4, quem é o dobro de 4? 8. Mas essa questão vocês podem resolver de várias maneiras diferentes. Você pode pegar uma abscissa com 12 e a ordenada ser o dobro de 12, 24, entendeu? Aí é da maneira que vocês quiserem. E agora sim, pessoal, é com vocês, tá? Vou só fazer a leitura aqui e explicar mais ou menos o procedimento que vocês devem fazer. Partindo de um ponto, uma formiga caminhou 2 metros para o norte, depois 3 metros para o oeste, depois 5 metros para o sul, depois 7 metros para o leste e finalmente 3 metros para o norte. Onde a formiga parou, tomando com relação ao ponto de partida. Veja que a formiguinha está aí no ponto de partida que é a origem, né? O norte são os valores aí que estão acima, no nosso eixo das ordenadas. O sul é aí a retinha, né, que está para baixo do eixo das ordenadas. Já o leste é a direita, né, do nosso zero, que se encontra aí no eixo das abscissas. E o oeste é a esquerda do eixo das abscissas, que são os valores que estão à esquerda do zero. E aí vocês vão tomando cada quadradinho desse como uma unidade para contar. Tá aí, ó, na origem, e a formiguinha primeiro caminha 2 metros para o norte. Então, 2 metros, coloca ela para andar, 2 ladinhos do quadradinho, ó, 1, 2. Vai seguindo os comandos e vê onde foi que a formiga parou. Nessa primeira questão, além de marcar, pessoal, eu quero que vocês grifem o caminho, tá? Porque às vezes as pessoas pegam só o gabarito, não mostra como fez, aí fica complicado para mim avaliar vocês. Segunda questão. Escreva o par ordenado que representa cada ponto assinalado no sistema cartesiano. Eu dou aí o ponto A, B, C, D, E, F, G, né? E aí eu peço que vocês me falem qual é o par ordenado. Vou falar para vocês qual é o par ordenado do ponto A. Eu primeiro olho para o valor do x do A. O x do A é 2, ó. 1, 2. E o y do A, agora eu vou lá no y e vejo que o y do A é positivo também. 1, 2. Então, o meu A é 2, 2. 2 para x, 2 para y. E aí, agora é com vocês os outros pontos. Terceira questão. Observe o quadrilátero MNPQ desenhado num plano cartesiano. Escreva as coordenadas que representam os pontos M, N, P e Q. Vou falar para vocês as coordenadas do ponto M. Veja que o ponto M está exatamente em cima do nosso eixo das ordenadas. Então, eu sei que se está em cima do Y é porque o meu X é zero. Então, M é 0 para X e 2 para Y, porque 2 positivo aí para o Y. M é o ponto 0, 2. E aí vocês vão contar quem são os pares ordenados aí do N, do P e do Q, ok? Escreve aí do lado. Quarta questão. Os pares ordenados A, menos 2 e 2, B, 4 e 2,
D, menos 2 e menos 2. C, 4 e menos 2. São vértices do quadrilátero ABCD. Desenho no plano cartesiano e responda. Vocês vão marcar os pontos e vai desenhar o que vai formar, certo? É um quadrilátero. Qual é o quadrilátero? Qual é o tipo de quadrilátero? Pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser um trapézio, pode ser um paralelogramo. Vocês vão desenhar e vão ver qual é o tipo do quadrilátero. Depois eu pergunto, quantas unidades tem o seu perímetro? O perímetro é a medida dos lados desse quadrilátero, né? A soma das medidas dos lados. Então, você vai somar a medida de todos os lados, ok? Letra C. Supondo que cada unidade de comprimento seja 1 centímetro, qual é a área do quadrilátero ABCD? Você vai ver quantos quadradinhos é que vai, né, pegar e vai fazer aí o cálculo da área. Se esse quadrilátero der um quadrado, a área é o lado ao quadrado. Se esse quadrilátero for um retângulo, a área é base vezes a altura. Se esse quadrilátero for um trapézio, a área é igual a base maior mais base menor, fecha parênteses, vezes a altura sobre 2. E se esse quadrilátero é um paralelogramo, a área é igual a base vezes a altura. Pode ser também que esse quadrilátero seja um losango. E aí, a área é diagonal maior vezes a diagonal menor sobre 2. Vocês vão ver qual é o quadrilátero que vai ser formado e aí calcula a área na letra C. Quinta questão. Localize os pontos no plano cartesiano. A, 0 e 4. Note que aí x é 0, então é porque exatamente o 4 vai ser o nosso ponto, né? Marcado no y. B, menos 4 para x, 5 para y. Só é vocês contarem aí, ó, e ligarem. C, 3 para x e menos 4 para y. D, 2 para x e 2 para y. E, 0, 0. O E é nossa origem. Sexta questão. Considere os segmentos G e K, indicado no seguinte plano cartesiano. Determine as coordenadas de suas extremidades. Ele quer saber as extremidades. Qual é esse pontinho aí que começa a retinha G e que esse segmento, né? Porque aí não é reta, é um segmento de reta. Aonde começa o G, qual é esse ponto? E aonde termina o G, qual é esse ponto? As coordenadas desse ponto aí. E a mesma coisa para o K. Vou dizer uma coordenada do K. Uma coordenada do K é 4 para x e 1 para y. K tem uma extremidade que é 4, 1. Ok? Vocês podem representar essas extremidades por letras maiúsculas, chamar de ponto, né? E ponto você pode representar com uma letra maiúscula. Por exemplo, você pode dizer que aí esse ponto que eu falei, 4 e 1 do K, é o ponto A. E aí vocês podem chamar as outras 3 extremidades de pontos e colocar nome, né? Letras maiúsculas. Sétima questão. Quais são as coordenadas que estão indicando a cidade do estado Acre? Cadê o Acre? Vamos procurar o Acre. Achei o Acre. Veja que o Acre, primeiro a gente tem que olhar o valor do x, o valor da abscissa. Aí eu vejo que o Acre, a abscissa é menos 7. E qual é o valor da ordenada do Acre? Vai lá no y, é 2. Então, já respondi a letra A para vocês. O Acre se encontra em menos 7, 2. E no Mato Grosso do Sul? E no Rio Grande do Norte? E em Minas Gerais? Mais uma vez, lembrei do professor Rafael, coloquei aí um mapinha para vocês, né? É o professor que nos alegrou no TikTok nessa quarentena. Questão 8. Veja abaixo o mapa de uma parte do bairro onde Pedro mora. No mapa, Pedro quer localizar a igreja, considerando um número e uma letra. Qual é a localização da igreja? Veja aí, né, pessoal, que a igreja se encontra em um número e em uma letra. É simples, é só olhar, essa daí é de graça. Marca aí a questão, indica onde está a igreja, só isso. Questão 9. A figura abaixo mostra a localização de 4 crianças em relação às ruas Alegria e Beija-Flor. As demais ruas traçadas são paralelas à Rua Alegria ou à Rua Beija-Flor. A distância entre cada uma delas é de 100 metros. Assinale a alternativa correta. Você vai testar cada uma das alternativas e vai ver qual delas está dizendo a verdade. Por exemplo, André está à mesma distância das ruas Alegria e Beija-Flor. Aonde está André? Eu já localizei André. Eu vou fazer essa, tá? A distância de André até Beija-Flor é 100, 200.
Agora eu vou fazer a distância de André até a Rua Alegria. 100, 200, 300, 400. Então, é falso a letra A. Testem aí a letra B, C e D, ok? Nossa aula já está acabando, só falta essa questão e outra, tá? Eu espero que vocês estejam entendendo. Depois me manda mensagem aí falando o que achou desse conteúdo. E vamos que vamos. A figura seguinte nos mostra uma parte de uma cidade e um sistema de referência indicado por letras e números. Vamos combinar que a letra deve ser o primeiro elemento do par e o número deve ser o segundo elemento. Observa no quadro qual é a localização do menino andando de bicicleta. Só procurar aí na imagem o menino andando de bicicleta, né? E localizar ele. Lembre que primeiro a gente vai localizar as letras e depois os números. E aí nas questões, pessoal, eu poderia muito bem colocar qual é a localização da estátua ali, entendeu? Pedir qualquer localização e vocês têm que indicar. É por isso que a gente estuda esse conteúdo. Chegamos à nossa última questão, tá? Fala em quadrante, então eu coloquei aqui para relembrar quem são os quadrantes. E aí eu quero saber em quais quadrantes estão localizados os pontos. -2 e -4, 3 e 1, 0 e 6, 8 e -7, 9 e -3. Vou responder a letra A. -2 para X, então eu sei que está no segundo quadrante. E -4 para Y. Aí eu sei que está ali no terceiro quadrante, esse ponto aí, ó. Porque eu vou pegar o ponto -2 para X e vou ligar até o -4 para Y. Vai me dar um ponto no terceiro quadrante. Ok, pessoal? Primeiro vocês fazem a ligação, vejam onde o ponto está e respondam qual é o quadrante. Um abraço, fiquem com Deus, obrigada pela atenção. Espero que vocês estejam entendendo. Sei que não é fácil para vocês, mas também fique sabendo que para mim é difícil e é diferente. Mas estou aqui, conte comigo, tá? Um abraço, pessoal. E até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro, ainda no mês de outubro, com mais atividades relacionando aí a esse conteúdo de plano cartesiano. Tchau, tchau!